Olá, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, paz e bem. Estamos aqui reunidos para o nosso cerco de Jericó. É uma oração muito poderosa que quebra as muralhas da nossa vida, as muralhas da nossa mente, do nosso coração, as muralhas da nossa casa, na nossa família, nos nossos trabalhos. Seja quais tentações, provações que passamos, com fé e confiança entregamos nesse momento tão importante dessas orações, que ao fazer você vai vendo a força que tem para ir quebrando todas as muralhas, seja elas quais forem, aquelas interiores, exteriores e até feitas por outras pessoas. É muito importante estas orações fazer parte do nosso dia a dia. Como às vezes a gente tem as outras orações também, participações na igreja, Santa Missa, então que a gente faça uma vez ao mês. Vocês verão quanta graças estarão alcançando para você, para sua família, para aqueles que confiam te pedindo oração. É muito importante. Vamos nesse momento preparar o nosso altar, vamos acender a nossa vela, vamos também, vamos acender a vela. Eu gosto sempre de acender a vela fazendo uma oração. Então vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos aspergir a água benta e persigne com o seu dedo fazendo o sinal da cruz. Joga água benta em todo o cômodo e no altar que vocês estão rezando. E já faz o sinal da cruz e vamos iniciar com muita fé e confiança. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração complementar. É a oração do mês de março, que é a oração de São José. Memorare a São José. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois com igual confiança, a vós recorro, ó Pai espiritual, e imploro a vossa proteção. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos de as ouvir precisamente e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Conforme a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo do 10 ao 20. Finalmente, irmãos, fortalecemos-nos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revistamo-nos da armadura de Deus, para que possamos resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomemos, portanto, a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus e manter-nos inabaláveis no cumprimento do nosso dever. Fiquemos alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão
para anunciarmos o Evangelho da paz. Sobretudo, embracemos o escudo da fé, para que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Tomemos, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifiquemos as nossas invocações e súplicas. Oremos em toda circunstância, pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos, e oremos também por nós, para que nos seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual somos embaixadores, prisioneiros, e que saibamos a pregá-lo publicamente e com desassombro, como é o nosso dever. Conforme a carta de São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo do 3 ao 7. Porque ainda que vivamos na carne, não limitamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos. São poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo o raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Julgai as coisas pela aparência. Quem se gloria de pertencer a Cristo, considere que, como ele é de Cristo, assim também nós o somos. Conforme o Salmo 90. Nós que habitamos sob a proteção do Altíssimo, que moramos à sombra do Onipotente, dizemos ao Senhor: sois nosso refúgio e nossa cidadela, nosso Deus em quem confiamos. É Ele que nos livrará do laço do caçador, da peste perniciosa. Ele nos cobrirá com suas plumas, sobre suas asas encontraremos refúgio. Sua fidelidade nos será um escudo de proteção. Não temeremos os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos. Porém veremos com nossos próprios olhos, contemplaremos o castigo dos pecadores, porque o Senhor é o nosso refúgio. Escolhemos por asilo o Altíssimo. Nenhum mal nos atingirá, nenhum flagelo chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos ele mandou que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão em suas mãos, para que não tropecemos em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andaremos, calcaremos aos pés o leão e o dragão. Pois quem se uniu a mim, eu os livrarei e os protegerei, pois conhecem o meu nome. Quando me invocarem, eu os atenderei. Na tribulação estarei com eles. Hei de livrá-los e os cobrirei de glória. Serão favorecidos de longos dias e mostrar-lhe a minha salvação. Em Lucas, no capítulo 46 ao 55. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre o que os temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Oração. Deus Pai, em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhe pelo Espírito Santo que o poder que destes para Josué e seus companheiros nas muralhas de Jericó seja dado a mim e aos que fazem esta oração. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas de pragas proferidas por boca ou por contaminação em relação aos nossos antepassados e nos dias de hoje. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas das maldições vindas de nossos antepassados e nos dias de hoje. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas
do egoísmo, do ciúme, dos vícios. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todas as muralhas de brigas, contendas, intrigas, desentendimentos, dissoluções de casamentos, de família e de todos os tipos de desunião. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das dificuldades financeiras, falta de emprego, dificuldades nos negócios, dificuldades no trabalho, falta de dinheiro e outras dificuldades quais forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas das doenças, seja elas quais forem, principalmente o câncer, leucemia, depressão e AIDS, dependência do álcool. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas dos maus pensamentos, iluminações, astúcias de Satanás, seja das origens que forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebre toda a ação de Satanás em nossa vida espiritual e faça com que sejamos totalmente renovados pelo seu sangue. Senhor Jesus, peço-vos que quebre todo o ocultismo do nosso passado e agora, seja ele magia, sortilégio, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades malignas e espirituais, sejam elas das origens que forem. Senhor Jesus, peço-vos que quebre as muralhas que impedem a obra de Deus em nossa vida. Senhor Jesus, entregamos nossas vidas a Ti, para que sejas glorificado e que hajam Pentecostes em nós, e acreditamos na vitória que é nossa. Amém. Como eu havia falado, o meu esposo foi para a Via Sacra, agora ele chegou, continua no Cerco de Jericó, juntos, Salmo 67. Levanta-se Deus, eis que se dispersam seus inimigos e fogem diante dele os que o odeiam. Ele se dissipa com a fumaça, com a cera que se derrete ao fogo. Assim perecem os maus diante de Deus. Salmo 34. Lutai, Senhor, contra os que me atacam. Combatei meus adversários. Sejam confundidos e envergonhados os que odeiam a minha vida. Recuem humilhados os que tramam a minha desgraça. Sejam como a palha levada pelo vento, quando o anjo do Senhor vier acostá-los. Torna-se tenebroso, escorregadio o seu caminho, quando o anjo do Senhor vier persegui-los. Portanto, sem razão, me armaram laços para perder, cavaram fossos sem motivo. Venha sobre eles de improviso a ruína, apanhe-os a rede por eles mesmos preparada. Caíam eles próprios na cova que abriram. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. Levanta-se Deus intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, e sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, a estirpe de Davi. Venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia. Como esperávamos em vós. Senhor, escutai a minha oração. E chegue até vós o meu clamor. Oração a São Miguel. Juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, defendei-nos e protegei-nos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração. Seja quebrado, destruído todo o poder de Satanás e de seus anjos rebeldes sobre estas intenções, sobre todas as intenções que trazemos em nosso coração, pelas intenções do canal, em especial pela Edna, que pede pelo seu esposo, pelo vício do adultério, ela pede para que seja quebrado esse vício. A todas as mulheres e aos homens também,
que passam pelas situações iguais, né? Que seja quebrado, para que não seja destruído as famílias, os lares, por todas as crianças, por todos os idosos, por todos os desempregados, por todos aqueles que estão empregados e passando por momentos difíceis nos trabalhos, pelas tentações, provações, inveja. Seja quebrado, Senhor Jesus, tudo aquilo que vem do mal para a nossa vida pessoal, para a nossa vida interior e para a nossa vida em comunidade. Com fé e confiança, vamos entregar as preces que trazemos em nosso coração. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o poder do príncipe das trevas, perseguindo, prejudicando, escravizando, dominando nossas vidas, desejando nossa ruína espiritual, material, semeando ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca e julgamento. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo espírito de desunião nos nossos lares, pois provocam discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca e julgamento. Seja também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho feito, escrito ou pronunciado contra nossas vidas. Seja destruído, exterminado, neutralizado todo o nosso conhecimento anterior e atual sobre espiritismo, ocultismo, quimbanda, umbanda, mesa branca, mesa negra, rosa cruz, mensana, seixo noê, numerologia, gnose e demais perdições. Seja também queimado, exterminado, destruído, eliminado todas as moléstias, dores no corpo, problemas mentais, físicos e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossa família, inclusive a rejeição de gestação. Seja queimado, aniquilado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós, provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, inveja, ódio, rebeldia, egoísmo, desentendimento, agora e para todos sempre. Leitura de Josué no capítulo 6, a conquista de Jericó. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas, e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei, seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor, e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando os seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante do sacerdote, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia a arca, e durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado esta ordem ao povo: Não gritais, nem façais ouvir vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que vos disser: Gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta na cidade, e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouviu-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento.
O mesmo fizeram durante 6 dias. Mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes, tocando as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos os que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é voltado ao interdito. Se tomardes algo que foi anametizado, atraireis interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo viu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou, a multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo que nela se encontrava, homens, mulheres, crianças, velhos, e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazia sair de lá com tudo que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro, que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e todos os seus. De sorte, ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir essa cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito que lhe lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhes porás as portas. O Senhor estava com Josué, e o seu renome divulgou-se por toda a terra. Tudo o que pedides na oração, crendo que o tendes recebido, será-vos dado. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, eu convido vocês fervorosamente, por experiência própria, façam as orações, façam diariamente e entrega com confiança. Sem resposta a gente não fica. Confie. Tem no canal a Via Sacra, que foi feito antes, depois do Cerco de Jericó, o Terço Sagrado do Coração de Jesus. Hoje é um dia de muita oração e de buscarmos, a nossa conversão, a nossa paz interior, muitas meditações. Então vamos com muita fé compartilhar as nossas orações. Um abraço, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe.